Bem, amigos, terminou ontem, Santos 1, São Paulo 0. São Paulo é derrotado fora de casa na partida contra o Santos. Uma partida que foi difícil de assistir, foi assim, eu já vou comentar sobre o jogo e tudo. Só quero deixar antes que essa partida não muda em nada a minha opinião, acho que quinta-feira o São Paulo vai se classificar. Não é porque jogou mal ontem, tava com as reservas, eu vou explicar tudo durante o vídeo. Mas não é por conta disso que eu deixo de acreditar na vitória do São Paulo na quinta-feira. Eu nunca vou fazer isso, porque o São Paulo, Libertadores, jogando em casa, eles vão ter vontade. Pelo menos vontade eles vão ter. Vontade que eles não tiveram ontem. Ontem foi feio o que a gente viu lá na Vila Belmiro. O Santos jogou melhor, o Santos mereceu ganhar. Então, o São Paulo, se tivesse mais vontade, talvez, né? Desde o primeiro tempo, um pouquinho mais de vontade, que foi querer criar depois que tomou o gol. Então, assim, alguns jogadores esperavam bem mais. É um tipo de jogo que você entra com as reservas, mas quem tá de fora, quem é reserva, ele tem que mostrar valor pro time, ele tem que mostrar que ele quer, né? E aí, se ele não mostra que ele quer jogar, que ele tem disposição, entra morno, igual entrou ontem. Então, é difícil, né? Então, um jogo bem mal do São Paulo. Óbvio, esse jogo, pensando na quinta-feira, não vale nada. O São Paulo tá na posição ali ok no campeonato. Se ganhasse era bom porque iria pra sexto, né? E os outros times ali da frente, São Paulo tem que estar entre os seis primeiros para ir à próxima Libertadores. Que a gente não sabe o que vai acontecer na Libertadores, né? O São Paulo pode ser eliminado na quinta. Mas, cara, um jogo que esperava pelo menos um pouco mais de vontade, um pouco mais de brilho do São Paulo, que faltou. O São Paulo do Crespo, que é tão elogiado pela intensidade, pela vontade do time, ontem faltou. Faltou bastante. Então vamos lá, o São Paulo entrou em campo com o Yong no gol, né? Uma linha de três ali com Negruti, Sabino, Negruti, Tolói e Sabino. E aí jogou Luan, quem que é o outro? Ah, Luan, Alisson e Rodriguinho, né, no meio. Nas alas o Mailton e o Wendel na frente de Neno e Ferreirinha. Pra mim, teve duas pessoas que se destacaram do time, só. O Rafael Tolói, achei seguro, principalmente no começo do jogo, começou muito bem. Mas ele tava num sistema ali que o Sabino fez um jogo muito mal. Ô Sabino, me ajuda, velho. Tu faz um jogo tão bom contra o Botafogo e aí ontem começa legal, mas depois é umas paçocadas que não faz sentido, pô. E o Negruti, que é volante, é um dos primeiros. Acho que não sei se é o primeiro jogo dele no profissional, acho que ele já deve ter entrado. Mas de titular deve ser o primeiro. E jogando de zagueiro, então ele treina assim, mas é diferente. Eu acho que o Negruti não foi mal, não comprometeu. Eu acho que é difícil você entrar com um time que você nunca jogou antes, né? Jogar um clássico ainda. Sei que São Paulo e Santos não é um clássico da morte, como se fosse São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. É o clássico menos, assim, que a gente dá importância, assim, pelo menos eu. Acho que se eu vou perder um clássico, perde pro Santos. Eu prefiro perder pro Santos do que pro Palmeiras ou pro Corinthians, que a rivalidade é maior. Mas se esperava mais do São Paulo, principalmente de alguns jogadores. O Mailton eu esperava que fizesse um jogo melhor. O Wendel também, eu esperava que os dois alas do São Paulo, que pode ser opções, né, pro jogo de quinta, porque o São Paulo precisa atacar e os dois alas que jogaram ontem são os dois alas ofensivos. Então eu achei que eles iam ir dentro, ser incisivos e não conseguiram produzir nada. O meio-campo. Chico Alisson tentou, mas mesmo assim, o Luan não é um cara de criação, né? É um cara de marcação e o Rodriguinho bem mal no jogo. O Rodriguinho não entrou no jogo no primeiro tempo, teve uma ou duas jogadas só. Achei o Rodriguinho bem abaixo, o Crespo tirou ele no intervalo, né? O Rodriguinho deve jogar na quinta. Então, acho bem ruim ali, né? Não conseguiu jogar bem. E outro cara que eu ia elogiar, né? Antes de falar dos caras da frente, que pra mim foram muito mal, é o Young, cara. O Young que entrou contra o Sport, né? Titular. Não deixou uma boa impressão porque falhou com os pés, né? Não com as mãos. Nos atributos de goleiro ali, acho que não teve culpa lá contra o Sport. E ontem ele jogou muito bem. Eu acho que ele foi o melhor jogador do São Paulo, foi o Young, no primeiro tempo. Porque ele faz três defesas muito boas ali que salvaram do Santos ter saído na frente antes. No gol ele não tem uma culpa nenhuma, porque é uma cabeçada dentro da pequena área, né? Ele não tem como tentar de sair para adivinhar. Ou então, ele ficou numa situação muito ruim na hora do gol. Pra mim foi um erro. Já falando do gol no segundo tempo, é um erro de
Acho que é o Marcos Antônio e o Sabino foram sair tocando do lado esquerdo, perderam a bola. E ficou tudo desarmado ali. O Wendel tava lá na frente. Então foi tudo errado ali. E aí no cruzamento, acho que o Mailton não acompanha, né? Ou o Negruti não acompanha o Guilherme que faz o gol. Então ele não tem culpa nenhuma. Então pra mim, os dois caras que se jogaram minimamente bem ali, que tiveram um destaque, foi o Rafael Tolói na defesa, que tirou bola aérea, conseguiu jogar, e o Young, porque de resto foi bem sofrível. E aí na frente Ferreirinha de Neno e até o Luciano que entrou também depois, o Rigoni, ninguém conseguiu jogar. Pra mim o Ferreirinha fez uma das piores partidas dele. Teve a chance de sair cara a cara, adiantou muita bola. Ia correr, tropeçava. Teve uma jogada que eu fiquei louco. Que ele ia tocar pro Ferreirinha e não conseguiu. Entendeu? Segurou a bola. São lances assim do Ferreirinha que, entendeu? Acho que ele tinha que pensar um pouco mais. Então, do jogo, eu acho que é mais ou menos isso. São Paulo não fez um bom jogo, mas não muda que quinta-feira eu tenho total condições que São Paulo vai jogar melhor, vai se impor melhor e vai conseguir classificar. O Crespo garantiu que o São Paulo ganha o jogo. Quando perguntaram se ia classificar, ele falou que ganhava o jogo. Porque ganhar de 1 a 0 é ganhar o jogo, mas você não classifica. Então, eu acredito muito no São Paulo ainda. Esse jogo aí, se classificar, esse jogo vai ser esquecido, né? Jogo de hoje, de ontem. Só que se não for, se for eliminado, aí vai falar, ó, já perdeu pro Santos. Você já tem que olhar pro brasileiro já. E aí tem que ganhar do Ceará na segunda. Então complica. Então acho que se classificar pra semifinal da Libertadores, show. É isso aí. Se não, vai dar um BO da peste. Mas vamos ver, a gente acredita no São Paulo sempre, nunca vou deixar de desacreditar. E é isso, obrigado por todo mundo que compareceu, deixa o like, se inscreve, compartilha com um amigo seu aí. E vamos São Paulo pra cima e quinta-feira é Haja Coração.